Fala aí pessoal, tudo bom? Vamos fazer um vídeo diferente para vocês, um vídeo que eu ainda não fiz nenhum deles, nenhum desse tipo, que é review de motocicleta, tá? Tô tomando meu café como de sempre, né? Sou movido a café, não fumo, detesto cigarro, mas se eu fumasse acho que eu tomava 3 litros de café por dia. Tá entrando aí? Colocar tanque de MV Agusta. Isso é um parto colocar tanque de MV Agusta. Olha lá, olha como garra. Ele entra tão justo, prensado na caixa de ar, que a gente tem que besuntar com WD e enfim, com um jeito ali, vai, empurra daqui, puxa dali, ele entra. Mas beleza, o foco não é a MV, é uma moto que está aqui atrás. Então é o primeiro vídeo que eu estou fazendo aí desse tipo de review. Vou ver se eu consigo fazer, tá? Porque assim, a gente conhece de motocicleta, mas eu conheço da parte técnica da motocicleta. Talvez eu não conheça o comportamento dinâmico da motocicleta, eu não sei como ela é na rua, eu não tenho, eu não toco, né? De repente eu posso emitir uma opinião falsa a respeito, mas vamos na medida do possível, ver se eu faço algum tipo de vídeo, de review, mas assim, uma coisa um pouco mais superficial, talvez até orientando alguém aí que está querendo comprar uma motocicleta ou não. Deixa eu tomar meu gole de café. Boto o copinho aqui e o review vai ser do novo brinquedo do Madeira. Madeira mudou de estilo totalmente, a Z1000 foi embora no último vídeo, vocês viram, e entrou isso. Aí eu vou falar agora um palavrão. Pip, tá editado. Você trocou aquilo por isso, Madeira? Troquei. Peguei um scooterzão. Esse aí é um dos maiores que tem hoje aí no mundo, tá? Temos do mesmo porte dele, BMW C600. Temos a Aprilia que tem lá na Itália, não tem um 850 que é até maior do que esses daí. E temos o Burgman 650. O que é isso aqui? Isso é um Yamaha T-Max 530 ou T-Max. É um scooter da Yamaha 530 cilindradas, tá? Então é um scooter meio esportivo. Eu vou dar um walk around aqui para vocês, mostrar em volta, depois eu vou botar na rampa e ali eu vou falar um pouquinho dele mais técnicos, os detalhes, tá? Olha aqui a frentinha da criança. Tá um farolzinho puxadinho, lembra aí as esportivas, mas é um scooter, rodinha pequena, né? Tem uma bolha, como todo scooter, tá? Grande diferencial dessa moto que eu já vou falar ali para vocês, transmissão dela por correia, tá? Não é aquela transmissão final, tá? Olha aí a correia. Não é aquela transmissão final direto com o CVT acoplado ali na roda traseira, tá? Um escape, uma rabetinha, lembra aí a rabetinha da R1, tá? Com um farolzinho parecido, escapezão alto, inclinado, né? A maioria dos scooters tem um escape para baixo, tem um escape reto. Esse cara tem um painelzinho analógico, tá? Tem um digital lá no meio, tá? Tem um computadorzinho de bordo aqui em cima. Olha lá, 26 km, tá zerinho, vai ser emplacada hoje. Um computadorzinho de bordo legal, útil em viagens aí. Aí vocês vão me perguntar, por que você comprou isso, Madeira? Por que você comprou essa trozoba? Você vendeu uma puta numa moto legal pra caramba, uma Z1000, e comprou essa trozoba aqui. Em São Paulo tá inviável andar em moto grande, tá? Eu já até fiz no vídeo aí que eu coloquei há pouco atrás aí, vídeo de balanço 2014. Graças a vocês que ainda são os corajosos de andar em São Paulo, é que a gente tem serviço aqui na loja, né? E tem muita gente também que está deixando de andar na rua e indo para a pista por problema, que é o meu caso, que é por problema de roubo, enfim, periculosidade de andar na rua por trânsito e tudo mais, tá? Essa MV Agusta aqui, cliente nosso, Rodrigo, parceiraço, tá vendendo a MV Agusta dele, nós estamos tirando o Rapid Bike Racing da moto dele, que por sinal ele disse que a moto ficou estupidaça com o Rapid Bike Racing, e nós vamos passar o Rapid Bike Racing dele para aquela moto ali, ó, aquela ZX6. Aquela ZX6 ali é dele, vai ganhar um Rapid Bike Race, nós vamos preparar ela todinha agora, não só a preparação eletrônica. Pessoal, entenda-se que preparação de motocicleta não é só parte eletrônica, a eletrônica é só uma fração da preparação. A moto já está montada para a pista, mas ela está todo estoque, tá? Exceto pelo escape. Então nós vamos fazer suspensão, vamos fazer a parte eletrônica e mais uma série de acertos na motocicleta, talvez, possivelmente, quem sabe até uma preparação de cabeçote nela, tá? Mas é outra história. Então, as pessoas estão vendendo moto de rua e indo para a pista, tá? Nesse caso aqui também, eu estou indo para a pista, tem uma 600 guardada ali atrás, que provavelmente eu vou abraçar ela, uma Daytona 675. Aquela moto eu vou fazer um canhão mesmo. Eu não costumo fazer isso para pessoa de rua, por cliente de rua, porque preparação de motor, preparação forte em motor, não envolve garantia. E a gente não tem como fazer um serviço e não dar garantia. Mas para moto de pista, pilotos, a gente faz. Então a minha vai ser uma vitrine, mas vai ser mais adiante, eu ainda tenho que comprar ela não é minha ainda não.
cair para esse rumo aqui, para scooter, para poder viajar um pouco mais tranquilo, ir para a estrada, comer um pastelzinho ali em Bertioga, enfim, sair com os amigos aí, que tem muitos que estão pegando scooter, uns já estão com a Citcom, outros estão pegando o Maxim da Dafra, são os scooters bons, outros já estão com motos custom, estão usando Dragstar, estão usando Midnight, enfim, alguns pegaram Harley, cadê ele? Enfim, e a gente está para poder andar mais tranquilo, porque andar de motão está ficando um pouco complexo. Além do que, todo mundo sai naquela, não, hoje nós vamos andar de boa. Cara, chega na estrada, nem desenrola e vai que nem um louco e aí acaba dando acidente também. Então a gente está ficando tiozão, eu já passei dos 40 aí já há alguns anos, então a gente vai agora para o scooterzão aqui, tá? Então esse é o T-Max da Yamaha, vamos jogar na rampa ali agora, eu vou falar uns detalhes mais técnicos dele. Vamos lá, moto na rampa agora, vamos falar um pouco da parte mais técnica dela, tá? Como eu disse para trás em outros vídeos aí, eu não costumo esquematizar nada na cabeça, vamos falando e do jeito que vem vindo, a gente vai tentando aí na medida possível fazer a parte. Vamos começar da traseira para frente. O que esse scooter tem a mais aí do que os outros ou de diferente dos outros, tá? Vamos falar a parte estética. A rabetinha, como eu disse, aí parece um pouco a DR1, mas é baixinha, gordinha. Rodas de aro 15 com pneu, calçando pneu 160, tá? Mas é um pneu 160 que ele não tem um perfil muito touring também não, mas não é um pneu esportivo bicudo, mas é um pneuzinho que ajuda a motocicleta a fazer uma curvatura aí, um curvamento legalzinho. Como eu falei, a transmissão final dela aqui é transmissão por correia, tá? Aqui nós temos uma espécie de um pinhão e o CVT da motocicleta, que é o Continuous Variator Transmission, que é a transmissão continuamente variável, fica do outro lado. Na maioria dos scooters, cadê minha anel? Minha anelzinha não está aqui, está lá embaixo. Senão eu mostraria para vocês. Ela fica acoplado toda aquela parte de transmissão aqui. Quem tem lead, quem tem Burgman, Nel, enfim, sabe que fica aquela transmissão aqui, a caixa de ar fica aqui em cima. Essa moto não, é do lado de lá. Aqui nós temos um conjunto de embreagem que eu já vou falar dele daqui a pouco. Então transmissão por cardan, por correia, balança em alumínio, uma balança normal, igual uma balança de uma motocicleta normal, de uma motocicleta de dupla trave. Olha o tamanho do disco de freio dessa criatura, bicho. Eu acho que a Yamaha deu uma exagerada aqui. E vocês vão ver, por 2 pinças de freio, essa porra deve andar pra caramba, né? Anda bem. Mas essa pinça de freio é o seguinte. Essa pinça de freio aqui, ela é a pinça de freio traseira. A pinça que você aciona lá em cima no manete é a que faz a motocicleta parar. Essa outra pinça piquititica aqui é do freio de estacionamento, tá? Pois é, esses scooters grandes aqui tem freio de estacionamento, freio de mão. Tá? Aqui nessa moto é acionado aqui, ó, no scooter T-Max, ele é acionado aqui. Isso aqui é o freio de mão dela. Por quê? Esse troço é pesado, ele não é um scooter leve, ele pesa 221 quilos, seco. Então se você para ele numa rampa ou muito inclinado aí numa descida, enfim, ele pode descer e a moto acaba caindo. Então você para ela quando estiver em local inclinado, você para e aciona o freio de mão para sair, solta o freio de mão lá. E quem aciona, quem segura tudo aí é esse cara aqui. Que mais? Da parte traseira acredito que seja isso, tá? Aqui, nesse canto aqui é a transmissão CVT dela, tá? Os variadores primário e secundário, as polias no qual tem a variação, que depois eu vou fazer um vídeo explicando aí pra vocês, pra quem não entende como funciona o CVT, como funciona essa transmissão, tá? Então o CVT dela fica aqui. Aí você já deve estar se perguntando, 530 cilindradas. Como que é o motor dessa moto, Madeira? É um motor de 2 cilindros, tá? São 2 cilindros, 530 cilindradas, refrigeração líquida, refrigeração a água, tá? É um motor bem desenvolvido, um motor avançado, não é um motor antigo. A Yamaha pegou o T-Max 500, que era o antes desse aqui, evoluiu ele em vários detalhes, em vários aspectos e confeccionou esse motor 530. Esse motor 530, o funcionamento dos 2 pistões dele, dos 2 cilindros, são paralelos, juntos ao mesmo tempo. Eles não trabalham alternado como uma Ninjinha, como uma CB500, como, quem mais é que tem isso aqui? Uma ER6N, uma Versys, fica com aquele barulho falhado. Não, esse cara aqui trabalha com os dois junto, como uma F800 da BMW, como uma CB400, então tem um ronco diferenciado aí, tá? Não é um ronco comum. Daqui a pouco eu funciono ela para vocês ouvirem aí. Então esse motor dela vem até aqui, ó. O cabeçote dele está até aqui. Está dentro dessa parte aqui embaixo, tá? Quadro. O que essa motocicleta tem de quadro? Quadro tubular, de aço, de alumínio. É um quadro de alumínio, uma espécie de um Delta Box, tá? Não é um quadro tubular como todos os quadros de Suzuki,
o Suzuki Burgman é quadrubular, mas não é como um quadro de aço como a maioria dos Suzukis aí, tá? Madeira, como dos scooters. É um quadro de alumínio, um quadro espécie de delta box, dupla trave, tá? Ele desce uma trave de quadro aqui, outra aqui, e ela tem uma rabeta em alumínio, como uma rabeta de motocicleta desse tipo aqui também. Aí no qual colocaram todas essas carenagens aí. Tá? Então um quadro bem leve, um quadro com um ângulo que favorece aí uma tocada um pouco mais esportiva. Tá? Porque a gente pode considerar, se é que existe scooter esportivo, a gente considera esse scooter numa categoria mais esportiva. Tá? Tanto que a ergonomia dele é muito boa, mas existem coisas mais confortáveis. Se você sentar num Burgman 650, ele é mais confortável do que esse cara aqui. Ele é maior, um pouco mais espaçoso, mas a proposta dele é outra. Embora esse não deixe a desejar, a gente consiga ficar bem acomodado nele aqui também. Então é isso aí, já falei do motor, dos 2 cilindros, do escapamento. Tá aqui um escapamento com estilão meio esportivo, né? Meio alto aí para cima. São 2 canos de escapamento que saem direto lá e emendam aqui direto no abafador. Amortecedor monochoque, tá? Ou seja, amortecedor desse tipo aqui, de um único amortecedor, não tem aqueles 2 presos na balança bichoque como a maioria dos scooters aí. É um amortecedor que funciona de um trabalho invertido, porque a balança faz esse movimento aqui. Então ele vai puxar o amortecedor, e o amortecedor está preso aqui no bloco do motor. Tá? Então ele trabalha invertido, ele trabalha puxando e não comprimindo. Ele tem um sistema lá dentro, no qual tem uma mola, que a mola é comprimida, mas visualmente parece que ele está sendo estendido e não comprimido. Tá? É um negócio bem interessante que a Yamaha desenvolveu. Aqui na frente, o que nós temos? Nós temos duplo disco, tá? As pinças, as mesmas pinças que equipavam as R1 até antes das pinças radiais, tá? Essa fixação axial ainda. Mas é a mesma pinça que funciona na Phaser 600, é o mesmo tipo de pinça aí, tá? Então duplo freio na dianteira também. Ali embaixo nós temos o radiador um pouco inclinado, tá? Um radiador para fazer a refrigeração do líquido no motor. É uma motocicleta equipada com ABS, tá? Para o Brasil só vieram os modelos ABS. O que me chamou a atenção nessa moto, que eu achei muito legal analisando ela aqui, só para vocês terem uma ideia, já botei essa moto na rampa, já desmontei ela quase toda, a parte de plástico, para ver o que tem lá de baixo. Curiosidade de mecânica, né? A gente regaça a moto inteira para poder ver o que tem, por isso que eu estou falando para vocês. Para poder, como que funciona, como que é, enfim, porque a gente não conhecia essa motocicleta nessa parte, sabia do funcionamento, tudo, mas não conhecia ela por baixo. O ABS dessa motocicleta é um ABS de última geração. Ele é um ABS que ele tem, a roda fônica dele é uma roda fônica magnética, pessoal. Qual a diferença de uma coisa para outra? Deixa eu ver se eu acho aqui, ó. Aqui tem uma moto, uma Tiger, que eu vou mostrar para vocês a roda fônica dela, do ABS dela, tá? É uma roda fônica dentada ainda, tá? Tá vendo? Os discos furadinhos. Até fiz um vídeo aí de um cara que entortou essa peça aqui com a trava de disco. Só uma roda fônica dentada, tá? Furadinha, no qual o sensor lê esses furinhos, o intervalo entre esses furinhos aí, tá? Falando bem a grosso modo, tá? Não estou entrando na parte técnica. Aqui existe o mesmo sensor, só que a roda fônica está protegida atrás dessa placa aqui, ó. Aí eu fui arrancar isso aqui para ver, falei, pô, por que está protegido? Será que é magnético? É magnético. Ela tem um disco magnético lá dentro, um disco inteiriço, não é furadinho que nem aquele, é como se fosse um ímã, um disco de ímã. É um sensor de ABS e de controle de tração também pode ser usado, muito sensível, tanto que ele é coberto, ele fica fechado para não ter intempéries, para não ter contato, batidas e tudo mais. É um sensor magnético, ele é muito mais sensível, muito mais preciso do que aquele outro sensor lá. Eu só tinha visto isso daí antes de moto de rua, uma das primeiras que eu estou vendo com esse sensor aqui, eu só tinha visto isso em moto de MotoGP, cara. Moto de Superbike europeu, World Superbike, coisas assim, tops mesmo. E já está chegando na rua aí essa tecnologia, tá? O sensor dianteiro também fica do lado esquerdo aqui da moto. Ele fica aqui, ó. Olha só, também cobertinho, o sensor do ABS está aqui e ele fica aí dentro. Então, de última geração, já testei o ABS dela, já fui na rua, já meti a mão, alicatei, funciona muito bem, suave a trepidação, né? O acionamento, a gente sente aqui uma trepidação no módulo, no manete, que é o módulo atuando, funciona bem suave, não assusta a gente não. Bom, o que mais? Tinha falado da embreagem, aqui fica a embreagem dessa motocicleta. Numa moto CVT comum, você tem uma embreagem de sapata, mas embreagens que ficam aqui atrás, né, naquele conjunto inteiro da transmissão, nas outras. Conforme você dá giro no motor, essa transmissão está virando em falso. Pela rotação, pela força centrífuga, essas sapatas abrem e encostam numa espécie de um outro platô, que seria uma campana, e faz a roda girar, tá? Nessa moto, essa embreagem aqui não é dessa forma. Essa embreagem ela é igual de uma motocicleta comum, multidiscos em banho de óleo. Ou seja, você tem vários discos de separador
disco de amianto, separador, amianto, separador, amianto. Então, igual de uma motocicleta comum, com uma espécie de um platô aqui que tem uns roletes centrífugos, né? A hora que eu dou giro no motor, ele acopla e fecha os discos. É como se eu soltasse a embreagem lá em cima no manete. Funciona do mesmo jeito da moto comum, só que é centrífugo, tá? Então, fizeram isso também para diminuir volume, tá? Porque senão ia ficar uma sapata gigantesca, né? Uma embreagem muito grande. Eles preferiram colocar aqui todo no conjunto na frente, centralizando massas para frente, para fazer com que esse scooter tenha um comportamento dinâmico aí um pouco mais esportivo, tá? Então é isso daí. Deixa eu abaixar ela aqui agora, vamos falar um pouco mais da parte de ergonomia, o que ela tem aí dentro, e aí a gente já vai para a finalização do vídeo. Eu vou dar alguns comentários sobre o desempenho dela. Ficou faltando um detalhe do T-Max aqui, né? Que eu não tô fazendo vídeo aqui porque eu já ia editar ali para colocar. Ficou faltando ligar para vocês escutarem o barulho, né? E um detalhe que eu não citei lá em cima: 46 cavalos, 46,5, se eu não estou enganado. O número declarado de fábrica. Depois nós vamos ver no dinamômetro quanto é que vai dar. Mas eu tenho que andar um pouquinho a mais com ela. A gente não vai esgoelar essa moto nova no dinamômetro ainda, tá? Então ainda não tenho como aferir a potência na roda, né, do original e depois de tudo mexido. Vamos rodar, depois eu faço isso. Vamos lá, barulhinho da criança. Vamos ligar ela aqui. Dá a volta. Acelerar no cavalete, né? Porque acelerou, a roda vira, olha aí. É um ronco vigoroso, né? Embora não seja dos mais bonitos aí, por conta da configuração que eu falei dos cilindros paralelos, eles sobem e descem juntos ao mesmo tempo e não alternados, mas tem um ronco legalzinho, vigoroso. Vamos ver depois com os cabos full como é que fica essa Prosolva aí. Então vamos seguir o vídeo. Bom, vamos lá, parte de cima dela agora. Já passei o painelzinho para vocês, conta-giros, analógico, velocímetro analógico, um computadorzinho de bordo lá em cima, tá? Várias funções, temperatura, combustível, hora, quilometragem, odômetro parcial 1 e 2, computadorzinho de bordo com média horária, média de consumo de combustível, temperatura do ar. Ele avisa quando tem que trocar óleo, ele avisa quando tem que trocar a correia de transmissão, que é o CVT que fica aqui do lado direito, que eu mostrei. Uma série de funções aí. Freio traseiro, freio dianteiro, os comandos normais, o freio de mão que eu já falei. Ela tem umas gavetinhas aqui, tá? Uns porta-trecos aí que não cabe nada, né? Aqui não cabe nenhuma carteira, nem um celular. Vou botar moeda, acredito eu. Aqui ela tem um porta-luva, tá? Esse aqui um pouco maior. A gente puxa aqui. Tem um buracão lá no fundo, ó. Aí dá para botar um celular, uma carteira, enfim, alguma coisa maior, tá? Só que não tem forração, é plástico puro. Então eu acredito que deva fazer um pouco de barulho aí se deixar solto. Aqui, tanque de combustível dela, tá? Um tanque de 15 litros de combustível, tá? Fica aqui na frente do assento. Para levantar o banco dela, a gente vira a chave aqui, como todo scooter, né? Deixa eu ligar aqui, aí, e a gente tem o porta-mala dela. É um porta-mala, é um porta-luvas, né? Não vou dizer nem um porta-malas. É pequeno perto de um outro scooter, até de scooter menores que ela. Ele é largo, profundo, mas não cabe 2 capacetes aqui. Temos scooters aí como a Lead, por exemplo, que cabe 2 capacetes medianos aí tranquilamente, tá? Os outros scooters da categoria dela, como o Burgman e o BMW, tem um porta-mala um pouco maior, tá? Mas cabe um capacete fechado aqui, sobra espaço para uma jaqueta, para luvas e mais outros apetrechos. Se for um capacete aberto, sobra mais espaço ainda. Então você vai num passeio, você quer botar seu capacete, sua jaqueta aí dentro, luva, tranqueira aérea toda, você pode colocar aí, tá? Tem espacinho considerável. O banco, conforto, bem confortável, é um banco grande, tem esse apoio lombar aqui. A gente consegue ficar com as pernas estendidas. Se a gente for fazer um passeio, né, encostando a traseira da busanfa aqui, a gente consegue ficar com a perna totalmente estendida aqui, tá? Tranquilamente, viaja legal. Um banco confortável até para a gente andar aqui. Não andei muito com a moto, andei 20 e poucos quilômetros, mas eu já andei dando uma enfiada de mão nela. Como anda? Tem força pra caramba esse negócio, tá? São 2 cilindros, 530 cilindradas, é um motor que privilegia torque, não privilegia giros, tá? Tanto que a faixa vermelha dele é 8.000 RPMs. Então ela anda bem pra caramba, tem uma aceleração vigorosa, o escalonamento ali do CVT dela original, muito legal, muito forte mesmo. Tem um freio motor ferrado,
tá? Me espantou até a quantidade de freio motor dela, maior do que de motos de alta cilindrada, uma 1000 que você tira a mão, ela acaba dando um freio motor forte, um efeito forte. Ela, para o tamanho dela, para um motor de 500 cilindradas, ele tem um freio motor bem forte mesmo, tá? Acredito eu que talvez isso seja potencializado aí pela transmissão por correia. Não o freio motor, mas o efeito que a gente sente talvez pela transmissão aí, pela correia. Como faz curva? Eu andei pouco, como eu falei, mas eu já andei testando, aí tirei a cera do pneu, já andei pegando umas rotatórias aqui perto. Faz curva pra caramba, bicho. Não parece um scooter, não é uma moto pesada que você, apesar dela ter os 220 kg dela, ela curva como uma moto pequena, como uma 600 cilindradas, uma Daytona, enfim. Não vou falar que é como uma Ninja, porque aqui é levinha, mas curva bem pra caramba. Não dá pra fazer pêndulo, né? Mesmo porque eu também não fiz, por conta do banco e o posicionamento dos pés. Mas tem vários vídeos na internet aí de nego raspando o joelho com essa moto na estrada, fácil. Raspando o joelho e raspando a lateral dela aqui, comendo a lateral todinha do pezinho aqui e do cavalete, porque ela raspa com uma certa facilidade, até uns 40 graus, 30 e poucos graus para 40 graus, eu acho que ela já está raspando aí. Então é uma motocicleta bem legal, vale a pena para quem quer um scooter grande. Preço, caro pra caramba, tá? Para um scooter, 42 paus. Eu achei caro, mas enfim, é um estilo, é uma moto que eu já gostava dela desde a T-Max 500, que não era nesse modelo aqui ainda, era um outro diferenciado. Sempre fui um pouco fã de scooter. Então se eu tivesse que optar entre um scooter e uma Custom, eu optaria por um scooter grande, tá? A Custom ainda não faz o meu estilo, mas eu já passei dos 40, como eu falei, quem sabe daqui mais uns 10 anos aí, eu já não estou mais tiozão ainda, andando cada vez mais com os pés para frente, guidãozão alto, quem sabe a gente não fica velho e não vai para uma Custom. Mas por enquanto ainda não. Então aqui dá pra gente se divertir, tem uma aceleração boa. Eu tô para falar que acelera melhor do que algumas 600 aí no mercado, que eu não vou falar nome para não criar melindres, mas eu acho que se acelerar junto vai tomar uma fumada fácil. E evidente que depois de uma certa quilometragem, 100 e poucos quilômetros por hora, aí a moto 600 cilindrada vai passar, tá? Mas de arrancada o negócio aqui é forte para uma scooter e uma moto de 500 cilindradas. Bom, velocidade final, vocês devem querer saber. Eu não dei final nela ainda, mesmo porque o motor é novo, mas tem vídeos aí na internet, no YouTube, podem procurar T-Max Top Speed, vocês vão ver essa moto original dando em torno de 190 km, 180, 190, o famoso VDO. Ela vai dar final aqui. Algumas outras mexidinhas estão passando dos 200 fácil aí, você consegue ver no YouTube esses vídeos. E aqui o que nós vamos fazer? Eu vou rodar um período, porque nós temos que amaciar a motocicleta, né? Temos que seguir o fabricante fala. Amaciou a motocicleta, já está tudo comprado, está tudo guardado aí. Vai entrar filtro Cayenne, vai entrar um escape full, um Léo Vinci, que já está aí, está guardadinho. Nós vamos entrar com o Léo Vinci full. Vamos entrar com Rapid Bike Racing para ela. Tem Rapid Bike Racing para essa moto, por incrível que pareça. Porque lá na Europa essa moto ela é bem cultuada, né? As vendas dela lá são boas. E por se tratar de um scooter esportivo, desenvolveram o Rapid Bike Racing para ela. Tem o Easy, o Evo e o Racing. E não tem nem Rapid Bike, por exemplo, para algumas motos. O pessoal me pergunta, eu queria botar numa Bandit 650, numa 1250. Não tem Rapid Bike para essas motos, tá? Mas tem Rapid Bike para esse scooter T-Max. Então vai entrar um Rapid Bike Racing aqui com alguns mimos aí, que acoplado a um escape full, acoplado ao filtro de ar Cayenne e acoplado a outra traquitanagem que nós vamos fazer aqui, que nós vamos trocar. Eu vou trocar os variadores dela aqui, vamos entrar com um variador de alta performance de uma marca europeia, que eu não vou falar ainda, não vou entregar a cereja do bolo. Na hora que estiver montando vocês vão acompanhar e eu vou falar. E aí eu acredito que nós vamos ter uma arrancada feroz nesse scooter. Não vai virar uma moto 600 top ou uma moto 1000, mas vai melhorar bastante. E aí eu garanto que eu vou dar canseira, pelo menos em arrancada, para muita, e até de final, viu, para algumas 600, porque aí nós vamos bater ali os 210, 220 km fácil, né? A velocidade dela vai ficar limitada um pouco ainda pela estrutura dela, mas nós vamos passar dos 200 com bastante facilidade. Mesmo porque o Rapid Bike Race é um equipamento bem agressivo e eu vou conseguir liberar mais 1000 RPMs nessa motocicleta ainda. Então, ou seja, vamos ter fôlego aí para empurrar. Legal. Então é isso aí. Tá sem placa, nós vamos emplacar daqui a pouco ela. É o novo brinquedo do Madeira. Deve ter nego me chamando de louco aí de ter saído numa Z1000 para cair no scooter, mas como diz a minha dileta esposa, é o que temos para hoje, né? Então, se é o que dá para andar com um pouco mais de tranquilidade, não isento de problemas, mas eu acredito que com tranquilidade, mais tiozão, e a hora que eu quiser ir para a pista, vai ser uma 600 aqui, preparadinha até os dentes aí, e aí nós vamos ver quem que anda aí. Legal, eu não sou piloto, aí não toco nada, cara, eu sou uma negação. Eu vejo a placa de
Ali em Interlagos, na placa de 150, eu já soltei a mão lá atrás porque dá medo pra caramba. Eu sou meio bunda mole pra esse coisa, pra acelerar forte. Mas quem sabe com a moto certa, preparada certinha, a gente andando um pouco mais, a gente fica mais solto. Mas é isso aí. Yamaha Hitmax, uma baita opção para quem quiser um scooter. Um pouco caro, é verdade. Analise aí as outras opções do mercado. Mas essa daqui é uma beleza de opção. Show? É isso aí. Obrigado por estar assistindo. Se gostou, dá meu like. Não esquece de compartilhar também no Facebook. E compartilha aí no YouTube e no Google Plus. Valeu, abraço.